Bem-vindos, bem-vindos. Mais um vídeo polêmico, difícil, mais um dragão, quer dizer, um moinho de vento aí que a gente vai enfrentar, a gente vai vencer e vamos, né? Eu e o Dom Quixote de La Mancha vamos investir. Vamos lá. Chakras é um conhecimento que vem do hinduísmo. Antigos yogis, rishis, sábios observaram, formataram e passaram isso verbalmente para discípulos de uma forma muito básica, muito direta, muito restrita, né? Até que em algum momento da história isso começou a ser notado e começou a se disseminar de uma maneira mais abrangente. Nós temos o Sat Chakra Nirupa, que é um dos grandes compêndios que a gente tem aí sobre os chakras, 1500 depois de Cristo, 1500 depois de Cristo, então é bem recente. Mas chakras, nadis, sistema sutil de energia, não é exclusividade de Hindu, não é exclusividade dos antigos rishis. É uma situação, uma característica humana. Organizada e estruturada, né, lá na Índia. Legal. E quando esse conhecimento aí começou a se disseminar, a se espalhar, ocorreram naturalmente alguns ajustes, algumas adaptações, algumas trocas de nomes, de posições, coisas e tal. Tudo muito natural, né? Tudo muito natural. E sendo algo assim que é complicado de se estudar, de se chegar a conclusões e a verdades, isso nos mostra que essa confusão toda que existe com relação aos chakras é natural também. Mas, a partir do momento que você começa a estudar sobre isso, ler sobre isso, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos atualizar e nós precisamos ser coerentes, no mínimo coerentes. Senão a coisa desanda para um achismo, a coisa desanda para uma ilusão tal que perde-se o nexo, perde todo o seu nexo e a cabeça da gente realmente se afasta da realidade. E aí você não obtém autoconhecimento, você não tem crescimento, você tem ilusão. Ilusão leva a decepção. Chakras não estão ligados a glândulas. Chakras não estão ligados a órgãos do corpo humano. Muito simples, muito simples. Nós temos uma estrutura sutil de energia formada por chakras e nadis, ou nadis. Chakras, né? Sati Chakra Nirupa. Depois se adaptou para chakra. Chakra é mais agradável. Chakra já não gosto. Essa estrutura está aqui. Chakras e nadis. E aqui está o corpo físico. Órgãos, glândulas, tecidos e tudo mais está aqui. Não estão aqui. Então, muito simples essa questão, muito básica. Os chakras estão ligados aos nadis. Principalmente os grandes chakras, 6 ou 7 grandes chakras, ligados ao nadi central, chamado Sushumna. É ali que eles estão ligados, é ali onde eles têm a sua base, a sua conexão. E fora do corpo um pouco adiante do corpo, nós temos ali, né, a flor do chakra, as pétalas, onde você visualiza o processo energético. Alguns desses mais antigos falam numa linguagem poética, eles dizem que os chakras são como os rios. Não é que o chakra exista, não é que a base do rio exista. É a água fluindo que forma o rio. Então é a energia fluindo que forma o nadi. Então é a energia entrando e saindo do chakra. A energia entra no chakra frontal, por exemplo, aqui, o Ajna, Ajna, e vai até o nadi Sushumna. A partir dali, ele se distribui, se ramifica por outras centenas de nadis que nós temos, né? E dependendo do tipo de energia que você captou, fazer alguma coisa diferente. Ponto.
É essa estrutura sutil, é assim que ela funciona. Os nadis são como rios, distribuindo energia no seu corpo. Tranquilo. Mas aí você encontra na literatura, eu ia dizer 11 em cada 10, mas não dá, então são 9 em cada 10, dizendo que o chakra tal está ligado, está conectado, está diretamente relacionado, está linkado com a glândula, com o órgão. O chakra está ligado no nadi, não está ligado na glândula ou no órgão, nem no coração, nem no fígado, não está. Só que a literatura não diz isso, né? A literatura não diz isso. Nós temos um problema básico estrutural nisso tudo, que são as palavras que você usa. E o real significado da coisa. Por exemplo, bem no meio do seu peito nós temos o chakra anahata, chakra cardíaco, bem no meio, ligado ao Sushumna, que também está no meio. E dentro da área de atuação do chakra anahata, onde ele passa aquela energia que flui no cardíaco, ela influencia pulmão, ela influencia coração, ela influencia o timo, que está ali pertinho. Influencia. Tem a sua área de atuação. Legal, fantástico. Ideia correta, explicação correta, plausível, racional. Agora, se você disser que o chakra anahata, o chakra cardíaco, está ligado ao timo, está errado. Está errado. E a gente percebe isso, né? Essa aqui é uma das nossas grandes referências. A Bárbara, extremamente capaz, extremamente qualificada para o trabalho que ela fez. Aí ela diz para a gente, lá na página 76, uma vez que servem para vitalizar o corpo, os chakras se relacionam diretamente com qualquer morbosidade do corpo. Claro. Os problemas no chakra se refletem no corpo. Estão relacionados. Cada chakra está associado a uma glândula endócrina. Complicada essa afirmação dela. E aí mais embaixo, os chakras maiores e as áreas do corpo que eles alimentam. Aí sim. Então os 7 grandes chakras possuem áreas de atuação. Não estão ligados aos órgãos. E além do mais, escolheram ali 7 glândulas e nós temos muito mais do que 7 glândulas. Problema sério isso. O timo e o cardíaco até que passa, estão ali pertinho, né? Mas aqui nós já temos um problema, porque nós temos a pituitária e a pineal. Está cheio de gente dizendo que o frontal está ligado com a pineal. Será que o correto não é ligado com a pituitária? Ah, mas e o coronário? Daqui a pouco você tem um cruzamento assim, de chakras lá no seu sistema energético. E não, estão muito bem organizadinhos. O chakra básico, por exemplo, que é um absurdo, o chakra básico está lá na base da coluna, acima dos genitais, acima do pouco do ânus, ali bem no cóccix, ali que está a base do chakra básico, Muladhara, e a base dele é voltada para baixo. Mas associam esse chakra com as suprarrenais, que está lá em cima, nas costelas. Exagerado, eu sei, exagerado. Mas são duas. Como é que... Hã? E o fígado? O fígado é uma glândula. O fígado produz uma série de hormônios, testosterona.
fígado é importantíssimo. E aí você vem para o entendimento de chakras, que está dentro da área holística, e você vê o corpo como matéria apenas, porque essa estrutura, essa divisão é materialista, não é holística. A glândula mestra, a glândula que controla todas as outras, que são ideias escabrosas, são ideias tresloucadas. Não adianta você falar em um ser holístico, um corpo físico, corpo vital, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual, blá 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 blá, e você o ser humano não é um carro que estragou um pneu, você troca o pneu. Acabou a bateria, você troca a bateria, recarrega a bateria. O ser humano é uma coisa holística. Essa estrutura sutil, ela está amalgamada com o corpo físico. Tanto que, quando o corpo físico fenece, quando o corpo físico morre, não é você, é o corpo que morre, por algum colapso qualquer, por algum problema qualquer, esse corpo sutil se solta e se desfaz. Porque já não tem mais utilidade, a consciência já não mantém ele, e ele já não tem no que. Porque é interação. O prana que está no ar entra pela respiração e se divide. Tem várias funções. Quando o corpo para de respirar, você não tem mais prana. Então já não tem mais energia entrando. Esse corpo se desfaz. Mas é preciso olhar isso de uma maneira global, de uma maneira holística verdadeiramente. É claro, eu entendo. Às vezes a gente coloca o ensinamento, a descrição, a explicação, de uma maneira parcial para entendimento. O problema é que quando essa maneira parcial se torna lei, se torna generalista, se torna a verdade única. E você perde a essência. Ou você se contradiz. Afinal, é a área que os chakras alimentam, como diz a Bárbara, ou está ligado à glândula? Porque se o chakra está ligado à glândula, ele só influencia a glândula. Agora, se ele tem uma área de atuação, aí a coisa é diferente. Então, a gente se contradiz. São dificuldades naturais dessa área esquizotérica em que eu estou inserido. São. Mas é necessário que a gente traga um olhar racional para isso. Um olhar racional integrativo. Um olhar racional holístico, não materialista. E é preciso que se ensine para as pessoas as ideias e as questões de uma maneira correta. Porque se você ensina errado, se você ensina de uma maneira indevida, aquilo não frutifica. Aquilo não faz sentido para a pessoa. Em algum aspecto do seu ser você sabe, não, isso tem alguma coisa errada aqui. Não pode ser assim. E aí, buscar soluções mirabolantes para a coisa piora mais ainda. Nós temos diversos exemplos dentro da área holística de soluções mirabolantes. Pedir desculpas para o Ed Bitter de novo, porque eu vou citar ele, porque infelizmente ele está muito presente em 2022. Ed Bitter, uma pessoa, um ocultista, um filósofo muito importante, muito conhecedor, dominava muitas técnicas e teve uma atuação muito fantástica, eu diria, na área holística, né? Lidou aí, conviveu com pilares aí, pessoas fantásticas também, mas que cedeu à pressão da época em que vivia.
Não se podia falar em sexo na época dele. Sexo era um tabu, sexo era um problema, sexo era uma força que tu tinha que soterrar. E aí nós temos um chakra que está ali na região sexual. Que não é só sexual, como tem um vídeo que eu já fiz. Mas como ele não podia lidar com isso e falar abertamente em todos esses aspectos ligados, ele deslocou o chakra do lugar, tirou o chakra dali, criou um outro chakra. E aí nós não temos uma linha harmônica, equilibrada, racional. Nós temos curvas loucas aí pelo nosso sistema sutil. E isso foi tão impactante que hoje em dia, 2022, muitas pessoas ainda acreditam nisso. Você vê livros sendo escritos citando ele, você vê pessoas embasando teorias e coisas citando ele nesse erro crasso. Então nós não podemos ensinar errado. Não podemos mais divulgar coisas indevidas e incorretas. Porque isso não frutifica. Isso apenas afasta as pessoas, isso cria uma aura de misticismo podre, nojento, gosmento ao redor da área holística. Pessoas que têm uma mente mais racional chegam nisso e se afastam, porque percebem que é incoerente. Que não pode funcionar dessa forma. Os conceitos não passam por uma análise crítica. Não é nem uma análise materialista, científica, não é. É uma análise racional da coisa. E não adianta argumentar que isso está muito ali na nossa mente. Você não sabe, você está preso na mente. Não estou preso na mente. São coisas muito próximas da gente. São coisas que a nossa mente pode entender, pode interagir, pode melhorar, pode usar de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais holística. Sem, porque você fala em holístico, você não limita ao racional, você não limita a mente. Você tem que incluir o transcendente, o espiritual nisso tudo. Porque você pode pensar que a mente emocional, vital e físico, né, fica tudo na mente. Tá? Mas holístico inclui algo a mais do que isso. E você precisa ter uma base adequada, firme, para poder transcender. Porque se seus pés forem de barro, você não vai longe. Em algum momento, a água das emoções bate nele, dissolve e você cai. E cai você e cai toda um monte de gente que está junto, né? Então esse vídeo não é para criar confusão e acusar esse ou aquele. Citei a Bárbara porque gosto muito dela, é uma referência. Já li alguns livros do Leadbeater, são muito interessantes, mas são exemplos de confusão. São exemplos de dificuldade que vão sendo copiada e colada desenfreadamente. E aí muitas pessoas que possuem uma mente muito arguta, muito organizada, chegam, se deparam com essa confusão toda e... Né? Obrigado, desculpa. E vai embora. Não querem se envolver com esse tipo de coisa. E muitas pessoas que chegam, veem essas contradições todas, saem falando mal. E aí dizem, esse pessoal místico, esse pessoal esotérico, esse pessoal esquizotérico, não fala nada com nada, não tem nada, e é isso mesmo. Às vezes eu me pergunto por que eu vim para essa área. Eu vim de uma área, antigamente era informática, hoje é TI, né? Tecnologia da informação, que também era complicado. E vim para essa área que eu já convivi há muito tempo, né? Sabendo disso tudo. E às vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Será que vale a pena? Eu creio que sim, né? Estou aqui, investindo, ensinando, oferecendo, chamando as pessoas para que pensem, para que ponderem adequadamente. Porque eu acho que a gente pode crescer. E a gente está crescendo.
e precisamos aproveitar muito conhecimento importante que tem por aí da maneira adequada. Chakras é uma informação extremamente importante, porque ele está relacionado com o ser de uma maneira holística. Então, entender essas pequenas partes dentro de uma visão holística integrativa é importante. Se você tentar entender essa coisa holística, separando pecinhas e descartando elas, não vai funcionar. Não vai funcionar. Algum nexo vai faltar. Então, pode ser um erro apenas de descrição, né? O chakra não está ligado à glândula, mas o chakra dentro da sua área de atuação influencia a glândula. Legal. Pode ser essa pequena? Pode. Mas isso traz uma implicação muito grande. Porque tem pessoas atuando no chakra de alguma maneira qualquer, esquizotérica, materialista, mecanicista, achando que se mexer no chakra, mexe na pituitária. Ou mexe na pineal, depende da sua crença. Tem uma confusão aí. E se mexer na glândula mecanicamente, tomando medicamento, extirpando ela, sei lá o que, né? Tanta coisa louca que tem por aí, vai mexer no chakra. Não é assim que a coisa funciona. Essa é uma visão mecanicista, simplista, inútil. Toda uma riqueza de informação envolvendo esse chakra, que não é só a glândula, que é muito mais profundo do que isso. E que merece ser estudado adequadamente, merece que seja conhecido, que seja explicado e que se aproveite de uma maneira adequada. Começamos por aí, então. Chakras não estão ligados a glândulas, chakras não estão ligados a órgãos físicos. Chakras estão ligados a nadis, nadis estão ligados a chakras. Diretamente. Sutil, corpo sutil, vital, energético. Que a ciência não comprova, que a ciência não tem interesse, que a ciência não quer se aventurar porque os cientistas sabem que é uma terra de ninguém, que é uma terra de loucos, que é um assunto que não chega a lugar nenhum. Mais ou menos por isso. Eu acho que se eu fosse bem racional mesmo nesse sentido, se eu não tivesse tido as experiências que eu tive, as vivências que eu tive, eu ficaria bem confortável mesmo. Não quero nem tocar nisso, não quero nem saber disso. Então a ciência não explica e não vai explicar por muito tempo. Gratidão.